noite, seja muito bem-vindo ao nosso tempo de reflexão. Muito bom ter você conosco e para juntos estudarmos um pouco da palavra de Deus e entendermos aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Que você esteja atento a ouvir aquilo que Deus tem para o seu coração, para a sua vida, para juntos nós entendermos a vontade e o querer de Deus para nós. Eu quero iniciar esse tempo de reflexão convidando você para abrir a palavra de Deus no Salmo de número 90. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o pó, o homem ao pó, e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente e são como um sono, como a relva que floresce de madrugada e seja floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbado. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira e acabam os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida somem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E aí então, Moisés continua nesse salmo, mostrando a transitoriedade da nossa vida e a grandeza de Deus. E hoje o nosso tema quer falar justamente sobre a importância de olharmos para esse tempo de transição que passamos aqui. Uma vida que passa rapidamente e que precisamos a cada dia entregar nas mãos de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar junto mais uma vez. Eu quero nesse instante pedir a Tua bênção, Deus, sobre cada coração que está conectado comigo neste momento. Que o Senhor trabalhe, abençoe, fortaleça, para que possamos, ó Deus, saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Que seja um tempo de crescimento, um tempo em que o Senhor fale conosco. E assim, ó Deus, saiamos deste momento fortalecidos e abençoados por Ti. Abençoa o Teu povo, aqueles, ó Deus, que virão em um outro momento também. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. É muito bom a gente poder, colocar o nosso coração, a nossa vida, diante desse Deus que com certeza conhece e sabe de tudo aquilo que eu e você precisamos. E o nosso tema de hoje é um tema no qual nós queremos falar um pouco sobre a importância de entendermos a transitoriedade da nossa vida, não é? A nossa vida, ela é como uma névoa que basicamente, ao mesmo tempo que está ali, ela logo passa. E uma das coisas, e eu quero só relembrar um pouco com você, um pouco daquilo que nós vimos até aqui nessa série, né? Na primeira semana nós falamos, e se não houvesse amanhã? Né? A pergunta que nós fizemos, como estaria o nosso coração? Né? Como nós lidaríamos com as nossas angústias? Se a minha vida terminasse hoje, para onde eu iria? E nós trabalhamos mostrando a importância de se ter uma base sólida para que a angústia ou mesmo as coisas ruins não tomem conta da nossa vida. Depois, nós falamos na segunda semana sobre a importância de termos mais que um ponto de vista, ou seja, a maneira como eu enxergo a minha vida, a maneira como eu enxergo o mundo, define basicamente como eu vou viver a minha vida. E a gente pôde, através daqui, ver que à medida em que eu entendo o que esta palavra representa para mim, ela vai me direcionar nas escolhas, ela vai me ajudar a lidar com os meus medos, ela vai me direcionar em meio às demandas da minha vida. Depois, nós falamos sobre a importância de olhar para a palavra de Deus como âncora das nossas vidas. Ou seja, é nas promessas desta palavra que nós depositamos a nossa esperança e a nossa confiança. É onde nós depositamos aquilo que está no nosso coração. E ela traz para nós um direcionamento,
para lidarmos com as nossas escolhas. Depois, na quarta semana, nós falamos sobre os dois reinos, né? Mostrando que há uma luta na qual Cristo venceu. E Cristo vencendo garantiu a mim e a você a vitória sobre a morte. Ou seja, a nossa vida não se resume meramente aqui, mas Deus tem algo para nós após a morte. Uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento. E na última semana nós falamos um pouquinho sobre a morte que ele morreu. Vale a vida que eu e você temos vivido? Quando você olha para a sua vida e você olha para aquilo que Cristo fez para você, como que você tem lidado com esse sentimento? E a maneira como você tem conduzido, você tem valorizado o que Jesus fez por você? Então, partindo desses pontos que nós vimos até agora, é importante nós fazermos algumas afirmações e algumas perguntas quando a gente para pensar na brevidade da nossa vida. Até porque quando a gente pensa na nossa vida, a gente vai ver que nossa vida ela é como uma gota no oceano. Nem temos certeza de que chegaremos à velhice. Ou seja, a gente não sabe quantos dias nos restam. Hoje a gente está bem, amanhã podemos não estar. Hoje a gente está firme, amanhã podemos adoecer. Hoje a gente está ali gozando de saúde, está fazendo as coisas, amanhã podemos já não fazer. E aí então, meus queridos, com que frequência você para refletir sobre a brevidade da sua vida? Ou você foge desse tema? Com que frequência você olha para a sua vida e vê que ela é basicamente como um fio tão fino que ali qualquer hora pode ser quebrado? É importante que nós olhemos para a nossa limitação e fragilidade, porque à medida em que eu encaro isso, eu vou ver que eu não tenho tanta autonomia. Porque se eu morresse hoje, o que aconteceria com a minha vida? É importante, ao fazermos essa pergunta, entendermos que somos o que Deus pensa de nós. Ou seja, eu e você somos o resultado do que Ele nos transforma. Eu era pecador e Deus me transformou em alguém novo. Eu era alguém que estava longe de Deus e Deus me aproximou dele. Ele transformou a minha vida. E esta deve ser, à medida em que eu vou vivendo os meus dias, a verdadeira celebração da minha e da sua vida. É aí que eu vou celebrar, que eu vou reconhecer de quem eu pertenço. Ou seja, eu pertenço a um Deus que sonda, a um Deus que conhece, a um Deus que tem o melhor para mim e o melhor para você. E é por meio dele e para ele, meus queridos, que eu preciso aprender a viver minha vida. Porque quando eu compreendo esta realidade, quando eu busco esta verdade, a minha vida ela toma um novo direcionamento. Então, é importante que eu e você olhemos para a nossa história. E ao olhar para a nossa história, a pergunta que precisamos fazer é: como que Deus transformou sua vida? Você consegue ver a transformação de Deus no seu coração, na sua vida? Ou você simplesmente, ao olhar para a sua vida, vê ela da mesma maneira? Vê ela simplesmente da mesma forma? É importante que eu consiga ver Deus mudando alguns aspectos da minha vida e me mostrando a maneira como eu preciso lidar com as minhas escolhas. E a partir daí, eu preciso ter, claro, algumas questões que devem me levar a lidar com as minhas escolhas. Primeiro, como a sabedoria espiritual se manifesta quando eu olho para a brevidade da minha vida? Como que aquilo que eu tenho aprendido aqui ao longo dos meus dias tem se manifestado na minha história. E mais, que atitude nós devemos ter em relação à brevidade da vida? Eu preciso ficar preocupado? Eu preciso simplesmente olhar e dizer, poxa, agora me desesperar, o que vai ser, o que não vai ser? A gente passou por um tempo de transição tão difícil, que foi aí a questão da Covid, né? Em que nós tivemos que lidar com tantas e tantas mortes,
pessoas que amávamos, que partiram, e mesmo nós, com aquele medo, e se isso me alcançar, como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com determinadas coisas? Algumas pessoas se desesperaram, outras, porém, buscaram de alguma forma, pararam para lidar com as questões da sua vida. E é por isso, meus queridos, que nós precisamos, ao longo daquilo que temos visto, daquilo que temos enxergado, simplesmente encarar as coisas à nossa volta, entendendo que a nossa vida, basicamente, ela está se passando por aqui. E como que eu estou lidando com essas questões? Como que eu estou encarando aquilo que basicamente tem estado na minha vida? Porque é assim que eu vou realmente compreender a maneira como Deus quer trabalhar na minha história e no meu coração. Eu queria que você, a partir daqui, pudesse acompanhar comigo, tá? Um vídeo que demonstra, basicamente, um pouco daquilo que nós queremos entender no aspecto de nos fazer enxergar um pouco do que Deus tem para nós. Então acompanhe comigo esse vídeo que vai justamente nos mostrar um pouco desta verdade. Tantos planos, tantos sonhos, negócios, estimativas, mas a verdade é que nem sabemos o que vai nos acontecer amanhã. O que é a nossa vida? Nós somos como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida passa muito mais rápido do que a gente pode perceber. Quando vemos, tudo já passou. Tiago usa a metáfora da neblina para falar sobre a efemeridade da vida. Nossa vida é passageira, frágil e vulnerável, assim como a neblina que desaparece no horizonte. No episódio anterior, a gente retomou os últimos momentos de Jesus e lembramos que nós não estamos falando de uma morte qualquer. O seu sacrifício realizado em nosso favor foi a expressão máxima do amor de Deus e também da sua justiça. Foi aí que nos perguntamos se a vida que nós estamos vivendo vale a morte que ele morreu. Agora, eu te convido a pensar sobre o controle e a duração da vida que nós recebemos do nosso Criador. Você já deve, de fato, ter tido a oportunidade de dirigir ou pelo menos ser passageiro em um carro que sobe a estrada naquelas regiões serranas na época de frio. A altitude nas regiões serranas age diretamente na redução das temperaturas e na interceptação das massas de ar úmido provenientes de outras regiões. Dependendo da região, a neblina pode ser densa durante os períodos mais frios, mas pode não durar muito tempo. A neblina costuma se formar durante a madrugada e ela persiste até a manhã, fruto da condensação da água presente na atmosfera em forma de umidade. Esse nevoeiro se forma quando a temperatura do ar é baixa o bastante para tornar líquido o vapor d'água. A grande questão que me faz pensar é, se tentássemos pegar essa neblina, será que a gente ia conseguir? Será que nós temos algum controle do momento em que ela surge ou do momento em que ela desaparece? Será que a gente pode identificar de forma objetiva de onde ela vem e para onde ela vai e quando ela vai sumir? Obviamente que a resposta é não. A carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 14, nos ensina que a vida é exatamente como a neblina nas regiões serranas, que surge por um momento e logo depois desaparece. A nossa vida é literalmente como uma gota no oceano. Nós sequer temos certeza que atingiremos a velhice. Por isso, a importância da gente saber contar os nossos dias.
Quero lembrar a você um personagem bíblico chamado Moisés. Ele foi o homem levantado por Deus para libertar o povo hebreu de séculos de escravidão lá no Egito. Foi ele quem escreveu o Salmo 90:12, em que pede a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A sabedoria espiritual nos chama a crescer no conhecimento de Deus. Isso significa examinar tudo que nós nos envolvemos do ponto de vista da eternidade. Alguém disse uma frase que eu jamais me esqueci. Abre aspas. A forma como vivemos a nossa vida define toda a nossa eternidade. Fecha aspas. A ordem suprema do faraó no Egito, durante determinado período da escravidão do povo de Deus, era ceifar a vida de todos os bebês que nascessem das mulheres hebreias. Foi nesse contexto que Moisés nasceu. No entanto, ele não foi morto, visto que logo depois que ele nasceu, ele foi escondido por 3 meses. A providência de Deus o conduziu até o palácio do faraó, onde ele, poupado da morte, foi educado e viveu por muitos anos. Já na fase adulta, Moisés cometeu um homicídio ao testemunhar uma cena na qual um homem hebreu foi injustamente maltratado e oprimido por um egípcio. E aos 40 anos, Moisés fugiu da ira e da retaliação do faraó rumo a Midian. Em Midian, Moisés, que era um nobre no palácio do faraó, se casou com Zípora, teve filhos e seguiu sua vida por mais 40 anos como um humilde pastor de ovelhas, até o dia em que teve um encontro com Deus na sarça ardente e iniciou seu ministério. Em vista disso, concluímos que Moisés deu início ao seu chamado aos 80 anos de idade. Quando a gente analisa a vida desse homem que foi escolhido por Deus para liderar a nação de Israel, a gente percebe que durante 40 anos ele pensou ser alguém vivendo na corte palaciana e sendo instruído no que havia de melhor em termos da sabedoria humana, até que uma atitude insensata o tornou fugitivo de Faraó e fez dele pastor de rebanhos. Esse foi o tempo em que Moisés foi matriculado na escola de Deus. Deus preparou o seu servo da forma que ele quis e da maneira como lhe aprouve treiná-lo. Deus conhecia exatamente os planos que tinha para seu servo Moisés. Nós passamos a vida pensando que nos tornamos alguém quando conquistamos posses, status, posição e poder. Diante das Escrituras, a gente percebe que não somos nada daquilo que a gente pensa ser. Somos aquilo que Deus pensa de nós. Nós somos o resultado daquilo que Ele nos transforma. Essa é a verdadeira comemoração da vida, celebrar o reconhecimento de quem nós somos por Ele, para Ele e por meio dele. Essa é a nova vida. O homem natural não sabe contar os seus dias. Ele crê que quanto mais intensa for a sua vida no sentido de aproveitar tudo intensamente, buscando o máximo de prazer, melhor terá vivido. Eu estou bem certa de que você já escutou alguém dizer: agora que eu já fiz tudo que eu tinha vontade, eu posso morrer em paz. Mas na realidade, a afirmação deveria ser diferente. Agora que creio já ter feito toda a vontade de Deus, que Ele me recolha no momento certo para que eu vá direto ao seu encontro. Eu tenho sempre lembrado que existe um ponto comum para todos nós: a morte. E somente o Deus Altíssimo sabe quantos dias nos restam. A única oportunidade da gente viver uma vida irrepreensível e digna aos olhos de Deus é aqui e agora. A gente não deve desperdiçar os nossos dias com coisas vãs ou alicerçar a nossa confiança nas coisas desse mundo. O que nós fazemos no intervalo entre o dia em que nascemos e o dia em que deixamos o nosso corpo físico é decisivo no aspecto da eternidade. Preste atenção nessas palavras. Reflita sobre a sua vida hoje. Afinal, e se não houver o amanhã?
creio que essa é uma reflexão profunda nossa, que nós precisamos, né, ter e a partir daqui entender que, de fato, a nossa vida ela passa brevemente. E uma das coisas que eu e você precisamos trazer diante de nós é justamente encararmos as situações que acontecem conosco, principalmente no aspecto de me levar a enxergar aquilo que traz para mim um direcionamento. Por isso que é importante, ao olharmos para aquilo que está acontecendo na nossa vida, fazermos justamente a pergunta: como a sabedoria espiritual se manifesta naquilo que eu tenho feito? Quando eu olho para mim, quando eu olho para a brevidade da minha vida, quando eu olho para a minha história, como eu vejo essa sabedoria espiritual se manifestando? E aí, a gente tem que entender que quando a gente pensa na sabedoria espiritual, a gente precisa lembrar que ela nada mais é do que crescer no conhecimento de Deus. À medida em que eu vou me aproximando mais dele, à medida que eu vou entendendo quem ele é, ou seja, isso me faz a cada dia parecer mais com Deus. Ou seja, me leva a examinar tudo aquilo que está envolvendo a minha vida, minhas decisões, a maneira como eu estou vivendo, a maneira como eu lido com as pessoas à minha volta, ou seja, tudo que envolve quem eu sou, eu não olho simplesmente num prisma terreno apenas, num prisma do aqui e agora, mas eu olho no prisma da eternidade. Lembra que nós vimos no vídeo uma frase que a Bela disse: a medida como vivemos nossas vidas define toda a nossa eternidade. Ou seja, aquilo que você faz enquanto estamos aqui é o que vai definir de fato o que vai acontecer para você quando você fechar os olhos para este mundo. O que vai acontecer para você quando você não conseguir lidar mais com as suas escolhas? Porque a chance única do que acontece comigo está focado naquilo que eu faço aqui nesse presente momento. E aí, então, uma segunda pergunta que eu preciso, a partir daqui, fazer é a seguinte: que atitude devemos ter em relação à nossa brevidade de vida? O que eu preciso, como que eu preciso encarar, sabendo que a minha vida está acabando, sabendo que a minha vida qualquer hora pode simplesmente ir? E aí, a resposta para essa pergunta é que a única oportunidade de eu viver uma vida sem culpa e digna aos olhos de Deus é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não posso simplesmente desperdiçar meus dias em coisas vãs ou simplesmente construir uma confiança naquilo que o mundo aqui me oferece apenas. Porque as coisas aqui, elas são passageiras. Quando eu fechar os meus olhos para este mundo e abrir os meus olhos na eternidade, eu não vou levar nada daqui. Nada do que eu construí, nada do que eu fiz, nenhum dos meus feitos me levarão para o céu. Nós acompanhamos recentemente a morte da Rainha Elizabeth, né? E o legado todo que ela deixou. E hoje ela está diante do Pai. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que um dia vamos nos dobrar diante de Deus, não importa a nossa posição aqui. Não importa a maneira como nós encaramos, nós vamos prestar contas a Deus. E é por isso que nós precisamos parar para olhar o que as Escrituras nos dizem, quando nós paramos para pensar na vida, quando nós paramos para lidar com as nossas escolhas, principalmente no aspecto de me levar a enxergar todas as coisas. Olha o que Tiago vai dizer para a gente, no capítulo 4, versículo 13 a 16. Ele vai dizer: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Veja que Tiago define muito bem, e ele está escrevendo a uma comunidade que havia perdido todas as coisas, a uma comunidade que estavam basicamente vivendo como refugiados. E se você olhar lá, ele escreve as 12 tribos na dispersão. Pessoas que estão espalhadas em diversos lugares. Mas para que essas pessoas, principalmente aqueles que confiavam nas suas posses, aqueles que confiavam na sua própria forma de ser, de encarar a vida, ele dizia para elas: olha, vocês precisam aprender a olhar para além disso. Vocês precisam aprender a encarar a vida de maneira diferente. Então, queridos, o que esse texto ele nos ensina quando declara: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo? O que Tiago quer que eu e você entendamos? Que simplesmente a nossa vida ou simplesmente as decisões, nós não temos como dizer que 100% vão acontecer. Porque, lembra que Provérbios 16 nos diz? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, para que eu tome uma atitude, para que eu tome decisões, para que eu entenda o que eu preciso, eu e você precisamos simplesmente entender que nós conseguiremos ter êxito nos nossos planos e projetos quando? Quando depositarmos a nossa esperança e a nossa confiança não nas nossas habilidades e na nossa autonomia, mas em Deus. E é disso que Tiago está dizendo. Agora veja, quando a gente olha para esse texto de Tiago também, como que ele apresenta a fragilidade dos planos que nós fazemos? Quando a gente diz: olha, não, Deus não faz parte desse plano. Olha o que Tiago vai dizer que é interessante, no capítulo 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, veja que Tiago está aqui mostrando para mim e para você que nós não temos certeza de nada. A única certeza que temos é que uma hora ou outra morreremos. Agora, dependendo de como eu vivi a minha vida aqui, se eu vivi uma vida voltada para mim mesmo, ou se eu vivi uma vida voltada para Deus, é isso que trará para mim ou para você um novo direcionamento. Por isso, meus queridos, é muito importante que a cada instante nós aprendamos a olhar para a nossa vida. A gente vive hoje num tempo, né, em que as pessoas querem simplesmente ser dona de todas as coisas, ser dona das suas próprias escolhas. As pessoas querem simplesmente fazer que as coisas aconteçam da forma como elas desejam. E quando não saem das coisas, veja, a pandemia nos ensinou muito a esse respeito. Quantas pessoas tiveram que parar seus trabalhos, quantas pessoas tiveram que parar a sua maneira de ser, quantas pessoas tiveram que reinventar a sua vida, e a sua casa se tornou um local de trabalho, se tornou celular, se tornou, né, escola e tantas outras coisas. Nós tivemos que nos reinventar. E isso mostra claramente para mim e para você que nós não temos o controle sobre tudo aquilo que acontece conosco. Por isso que o nosso texto ali de Tiago, ele nos apresenta uma advertência. E qual é essa advertência que o texto apresenta para nós? Olha o que vai dizer o versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Se você acha que você tem o controle da sua história, se você acha que você tem o controle da sua vida, veja que o texto está dizendo que essa vanglória, esse orgulho, essa coisa de se achar, não provém de Deus. Por isso é que eu preciso, meu querido e minha querida, aprender a depender do que Deus tem para nós.
Sabe, é um encorajamento para mim e para você. Sabemos que Deus, Ele está ordenando os nossos passos. É um encorajamento para mim e para você saber que Deus está moldando as nossas vidas. Sabe por quê? Do ponto de vista, quando nós olhamos para a vida, do nosso ponto de vista, nada é certo. Não tem nada que você vai dizer, não, isso vai acontecer dessa forma. Mas veja, eu e você podemos estar confiantes de que Deus conhece todos os dias de nossa vida. E principalmente o que esses dias trarão para nós. Por isso que eu não preciso simplesmente me desesperar. Mas eu posso descansar nesse conhecimento. Eu posso me alegrar nesse conhecimento, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. E que com certeza, se a minha fé não estiver baseada no que eu simplesmente tenho, mas no que Ele tem para mim, eu conseguirei enfrentar a vida, tudo aquilo que muitas vezes está tentando tirar a minha paz. Sabe por quê? A minha vida não pertence a mim, mas minha vida pertence a Ele. E eu sei que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Romanos nos diz isso. E um dia, Ele vai transformar tudo isso em algo melhor para mim e para você. É o trabalhar de Deus no nosso dia a dia. Por isso é que a única oportunidade de viver uma vida sem culpa, meus queridos, e principalmente digna aos olhos de Deus, é não desperdiçar os nossos dias aqui. É não desperdiçar as coisas em coisas vãs. É não construir simplesmente a confiança naquilo que eu tenho. De que adianta, né? A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. De que adianta eu construir impérios, mas no final, quando eu fechar os olhos, ir para um lugar de perdição. Veja que o que eu e você fazemos no intervalo entre o dia em que nós nascemos até o dia em que deixamos esse corpo físico é decisivo no aspecto da eternidade. Aquilo que eu faço no dia do meu nascimento até o dia da minha morte é o que vai definir o que eu terei lá na eternidade. Então eu queria que você, a partir daqui, pudesse pensar comigo sobre algumas coisas importantes. Primeiro, comece a pedir a Deus para que Ele te ensine a contar os seus dias. Sabe como nós lemos lá no Salmo 90 de Moisés? Peça a Deus, me dá a sabedoria. Me ajuda a contar os meus dias para que eu possa alcançar a sabedoria, para que eu não desperdice os meus dias, mas para que eu valorize a cada instante que está acontecendo comigo. Ao mesmo tempo, queridos, à medida em que o seu tempo vai passando, aprenda a avaliar o quanto você planeja. Você tem considerado de que essas coisas não estão no controle seu. Mas é Deus que vai dar a palavra final. Deus, de fato, é soberano na sua vida. E a partir daí é importante que você se comprometa a decidir viver uma vida cada vez mais reconhecendo que a sua vida está nas mãos de um Deus que conhece o que você precisa. Então eu queria que você, a partir daqui, pensasse o seguinte: primeiro, que você aprendesse a mudar a mente, entendendo que a nossa vida, segundo a carta que nós acabamos de ler lá em Tiago, é exatamente como a neblina nas regiões das montanhosas, que aparece por um momento e logo desaparece. Entenda, a nossa vida, ela passa. Talvez, se você parar para pensar, veja como o ano se passou. Nós estamos já em setembro, daqui a pouco entrando em outubro. Quantos anos você já completou e você talvez se lembre e fala: nossa, quando eu tiver aquela idade, de repente você já passou daquela idade que você pensava. Então, entenda, a vida é breve e ela passa simplesmente como essa neblina. Mas uma
Segunda coisa que nós precisamos mudar, além da nossa mente, é a mudança do nosso coração. E aqui o importante é que você aprenda a celebrar e reconhecer a quem pertence a sua vida. Como você vive essa vida? Você está vivendo para você ou para ele? Para quem você está vivendo? Como você está vivendo? Como as suas atitudes, aquilo que você está fazendo, está acontecendo ao seu redor? E por último, meus queridos, mude de vida. Examine tudo que está envolvendo você. Não no ponto de vista do que as pessoas estão ali enxergando, mas no ponto de vista do que essa palavra tem para você. Eu sei que Deus tem o melhor para a nossa história e para a nossa vida. E é aqui que Ele deseja que eu e você aprendamos a enxergar e a colocar as nossas vidas nas mãos dele. Eu queria, diante disso, convidar você para que pudéssemos orar e juntos depositar a nossa esperança. Não no que nós podemos fazer, mas no que Deus pode fazer. E se essa palavra falou ao seu coração, eu queria que você pudesse colocar diante do Senhor. Afinal, Ele te trouxe para esse momento. E eu sei que com certeza Ele tem algo para você. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra nos ajuda a enxergar todas as coisas. A Tua palavra nos direciona, nos fortalece, nos ajuda a lidar com as circunstâncias à nossa volta. Pois a nossa vida é tão breve. Então não nos deixe, Deus, perder os nossos dias. Não nos deixe, Deus, olhar para as coisas à nossa volta e desistir da vida que o Senhor tem para nós. O Senhor nos ajude em nossas decisões aqui, para que tenhamos decisões claras na eternidade e assim cresçamos mais e mais diante de Ti. Abençoa-nos, Senhor. Guarda-nos, ó Pai. Deus, que cada pessoa que está me acompanhando nesse momento, haja um toque do Senhor, Deus, em seus corações. E elas encontrem paz. E elas encontrem direção diante da morte. Que a morte não seja algo que traga medo, mas que a morte seja algo que traga certeza, Deus, de que eles não estão vivendo a sua vida em vão, mas estão sendo trabalhados pelo Senhor. Para um dia, ó Deus, quando fecharem seus olhos neste mundo e abrirem seus olhos na eternidade, encontrarão o Senhor de braços abertos, e onde o Senhor nos dirá: vinde, benditos meus. Entrem. O Senhor vai nos enxugar dos olhos as lágrimas. Então, Deus, abençoa as nossas vidas. Guarda os nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus, meus queridos, nos abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça. Se você deseja falar conosco, tá? Na descrição do vídeo aí tem um link, é só você clicar nele aí, tá? E aí é a oportunidade para você assim colocar a sua vida. Quero aproveitar e convidar você que ainda não conhece nossa comunidade, venha estar com a gente. Todo domingo, às 9 da manhã ou às 6:30 da tarde, nós temos um tempo de celebração, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Não só para você, mas para toda a sua família e para todas as idades. Então venha estar com a gente. Tá? Fica ali na Avenida Universitária 1811, aqui na cidade de Botucatu, tá? No Jardim Itália. Se você deseja conhecer um pouquinho de nós aí, tá? É só entrar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, faça isso, para que juntos nós possamos crescer. E qualquer coisa a gente está à disposição, para tirar dúvidas acerca do que Deus tem para você. Tá bom, meus queridos? Um beijo no coração e que Deus abençoe mais e mais a cada um de nós. Até mais, gente. Forte abraço a todos. E que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre cada um dos nossos corações. Até mais. Tchau, tchau.